Tudo começou, como tantas vezes na era digital, com um vídeo borrado, um comentário alarmante e uma história viral nas redes sociais. De repente, em bairros da Virgínia, começaram a falar sobre caminhões de sorvete que circulavam pelas ruas em horários estranhos. Não eram os tradicionais veículos coloridos que alegravam as crianças nas tardes de sol. Esses caminhões apareciam ao anoitecer, com música infantil que, sob a luz da lua, soava no mínimo inquietante. Junto com essas imagens, começaram a se multiplicar relatos que mencionavam crianças desaparecidas. Os números aumentavam a cada minuto, as publicações eram compartilhadas sem parar e a narrativa se tornou uniforme. Existe um padrão sinistro nesses veículos? O boato incendiou a imaginação coletiva e logo já não era uma história isolada, mas sim um medo generalizado que não demoraria a trazer o pânico. O que estava acontecendo? Bem, a realidade é que nada. Mas não vamos nos adiantar. Muitos saíram para desmentir o assunto. No entanto, o que poucos te contam é que esse viral serviu para reviver uma velha e assustadora história de um sujeito da Virgínia que realmente afirmava ter sequestrado mais de 100 crianças na vida real. Bem-vindos ao caso do caminhão de sorvete e das crianças desaparecidas da Virgínia. Fizemos este relatório porque queríamos compartilhar essa notícia com vocês, mas também porque queríamos trazer uma reflexão sobre isso. Claro, aproveitamos para investigar aspectos que não são abordados em outros canais e esperamos pelo seu retorno. Se quiserem que continuemos com vídeos curtos de notícias, escrevam virais nos comentários. Se mais de 500 pessoas comentarem, faremos outro. Lembrem-se que todos os domingos saem especiais de mais de 40 minutos neste mesmo canal. Vamos começar! Se hoje voltamos a falar de Henry Lee Lucas, é, como dissemos, por causa do sucesso das publicações que nos últimos meses inundaram as redes sociais. Caminhões de sorvete misteriosos e coloridos, simpáticos de dia, viravam algo digno de filme de terror à noite. No fim da tarde, o boca a boca fez o resto. Uma mãe preocupada compartilhava um aviso no Facebook, um jovem replicava no TikTok, outro reforçava em um fórum de bairro. Cada publicação aumentava o drama, e logo os caminhões de sorvete viraram protagonistas de uma conspiração que os retratava como veículos, onde caçadores de homens... pretendentes, anúncios onde era possível. Bloods aparecem no palco, nos elefantes, Enquanto os boatos cresciam, não havia comunicados imediatos que os desmentissem. A ausência de informações claras foi preenchida pela imaginação popular. Os pais olhavam com desconfiança para qualquer veículo estranho. As crianças eram advertidas a não se aproximarem dos caminhões, mesmo que, em muitos casos, fossem comerciantes legítimos. Esse vazio foi o caldo perfeito para a paranoia, e a dúvida alimentou ainda mais o relato de um suposto encobrimento. Inclusive, houve pessoas que começaram a dizer que talvez fosse conveniente que se organizassem e se defendessem por seus próprios meios. Especulou-se que já haveria vizinhos armados dispostos a não ficar de braços cruzados. Eram vizinhos que estavam dispostos a defender os menores. Era óbvio que a qualquer momento tudo poderia sair do controle. Sabendo que a situação não dava mais, a polícia emitiu um comunicado oficial. A Polícia Estadual da Virgínia enfim interveio. Ao analisar as denúncias de desaparecimento de crianças nas datas em questão, a realidade acabou sendo diferente da que circulava na internet. Era verdade que havia menores registrados como desaparecidos, mas o número não ultrapassava a média histórica. Na verdade, era ligeiramente inferior. A maioria dos casos correspondia a adolescentes que haviam saído de casa por vontade própria e que depois foram encontrados sãos e salvos. Em muitos casos, o drama se resolveria em poucas horas. Nada nos registros oficiais indicava um padrão de sequestros em massa, muito menos caminhões de sorvete envolvidos neles. Alguns céticos chegaram até a especular que a presença dos caminhões de sorvete estava relacionada à promoção de um próximo filme. Campanha publicitária, simples mal-entendido? Onda de pânico coletivo? Podia ser qualquer coisa, só reinava a certeza de que tudo estava novamente sob controle. No entanto, ninguém respirava aliviado.
A explicação racional chegou quando o medo já havia se instalado e uma parte da população então lembrou de um de seus cidadãos mais infames. Um homem que nasceu na Virgínia, mas que ficou conhecido mundialmente. Um homem dizia ter feito várias crianças desaparecerem. E é assim que nossa história volta ao começo. Henry Lee Lucas nasceu na Virgínia, em um lar marcado pelo abuso, pobreza e instabilidade emocional. Com poucos anos de idade, ele já demonstrava comportamentos violentos e certo distanciamento da realidade. Após múltiplas condenações, incluindo a de ter matado sua mãe, passou grande parte da vida entre instituições e prisões. Otis Toole teve uma infância ainda mais difícil na Flórida, sofrendo abusos, tendências incendiárias e abandono institucional. Ao conhecer Henry numa cozinha comunitária em 1976, encontrou companhia e uma relação complexa de dependência e crime conjunto. Sua união marcaria o início de uma parceria que causaria muito mais dano ao seu entorno. Essa ação horripilante só viria à tona depois da prisão de Henry no Texas por uma acusação menor. Era o ano de 1983 e o homem declararia diante de policiais estupefatos. Os detidos por Otis. Foram acrescentadas confirmações que detalhavam cenas violentas e cultos satânicos. As confissões escalaram até superar as 600 mortes alegadas. Eram relatos tão gráficos que as autoridades encerraram mais de 200 casos, atribuindo-os à dupla. O fenômeno chegou ao auge quando Lucas permitiu que investigadores o acompanhassem às supostas cenas de crime, com Toole confirmando os relatos com sua versão. No entanto, um relatório do governo do Texas revelou que a maioria dessas confissões era impossível de ser realizada cronologicamente. Lucas costumava exagerar para obter benefícios dentro da prisão. Melhores alimentos, passeios ou atenção diferenciada. Entre os relatos mais perturbadores, Lucas e Toole afirmaram ter sequestrado e assassinado crianças pequenas. Um caso notável foi o do menino Adam Walsh, de 6 anos, desaparecido em um shopping em 1981. Segundo os impiedosos, os criminosos trabalhavam para um culto chamado A Mão da Morte. Eles sequestravam crianças que entregavam a indivíduos misteriosos que realizavam rituais satânicos e gravavam vídeos. SNAF. Os depoimentos foram chocantes e deixaram todos em estado de choque. Milhares de crianças somem diariamente nos Estados Unidos da América, então o relato poderia ser verdadeiro? Sério que esses monstros trabalhavam para alguém? A versão oficial diz que não, que tudo não passou de mentiras inventadas para serem o centro das atenções. Alguns acham que há algo mais sombrio por trás, e que se aproveitou do fato de que os homens não estavam totalmente bem da cabeça para considerá-los delirantes. Henry e Otis foram realmente sequestradores de inocentes ou apenas retratados como mentirosos? Ele era o braço direito de uma seita cruel. Henry, o famoso assassino da Virgínia, morreu na prisão em 2001, levando consigo a verdade. Desde então, de vez em quando, sua história é reacendida e velhas incógnitas voltam a surgir. Sua sombra paira sobre seu estado natal, e toda vez que as nuvens aparecem, é impossível que seu nome não seja mencionado novamente. O caminhão de sorvete acabou se tornando um símbolo. Mesmo sem provas, a imagem de um veículo decorado com desenhos infantis circulando à noite se tornou icônica. Os boatos o transformaram no vilão perfeito, próximo, familiar, mas ao mesmo tempo perturbador nesse novo contexto. O mesmo protótipo que se aplica ao palhaço perverso. Era um relato poderoso demais para ser derrubado com estatísticas. Apesar de não haver sequestros em massa, os números mostravam um problema real. Semanalmente, dezenas de crianças e adolescentes desaparecem na Virgínia. Como dissemos, muitos retornam, mas alguns casos permanecem em aberto. Nesse sentido, é necessário ressaltar que a viralização de uma narrativa falsa só atrapalhou a atenção aos casos verdadeiros. Enquanto os boatos atraíam a atenção, as famílias que realmente procuravam por seus filhos enfrentavam um cenário saturado de desinformação. Resumindo, o que aconteceu na Virgínia não foi um caso de sequestros em massa, nem uma operação clandestina com caminhões de sorvete. Foi um exemplo de como a desinformação pode transformar o cenário emocional de toda uma comunidade. Uma comunidade que até preferiu ignorar que era lógico que os sorveteiros circulassem à noite, em pleno verão, para aumentar suas vendas.
Hoje, muitos profissionais se perguntam se essa comunidade está sendo ingênua ou entediada. Por que essas coisas que podem ser desmentidas de forma concreta de um segundo para o outro viralizam tão facilmente? O que nos atrai nisso é sensacionalismo? O mais provável é que esse tipo de história seja o novo creepypasta, uma continuação das antigas lendas urbanas. Relatos que não são verdadeiros, mas que muitas vezes carregam dentro de si uma espécie de aviso sobre os perigos do mundo. Tudo relacionado aos caminhões de sorvete nos obriga a lembrar que é preciso ter cuidado com estranhos, especialmente com aqueles que podem ter acesso imediato às crianças. Mas também nos alerta sobre outra coisa. Se nos acostumarmos a não checar informações e aceitar tudo como verdade, mais cedo ou mais tarde acabaremos nas garras de outro enorme monstro, que é muito menos inofensivo do que se pensa. O monstro chamado fake news.